porque agora vemos por espelhos em enigmas. Olá a todos, eu desejo que a paz e o amor do nosso Deus seja sobre a tua vida. Aqui é a pastora Lu e hoje o tema de hoje é sugestão do canal José Silver, que no penúltimo vídeo ele deu essa sugestão. Você que não conhece o canal José Silver, vai lá que é uma bênção. Vamos ler 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Este é um versículo que nos traz também grandes aprendizados. Porque a começar, ele nos fala, porque agora vemos por espelho. E nós vemos aqui espelho, enigma, face a face e em parte. Por maiores que sejam os conhecimentos que o homem possui, a vida como um todo ainda é um completo enigma. Enigma significa algo que não está decifrado, algo incompreendido, um mistério. Nós vemos a palavra de Deus, muitas coisas aqui, tem muitas pessoas que ainda não compreendem tudo, mas precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê sabedoria para compreendermos as coisas do Senhor. Nós vemos que também muitos antigos, na própria Bíblia, também falavam por enigma. No livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, vou te dar um exemplo. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Mas voltando aqui ao texto, o espelho, as primeiras superfícies capazes de refletir as imagens começaram a ser feitas há cerca de 5.000 anos na antiga Suméria, região atual Iraque, englobando áreas próximas à cidade de Bagdá. Nesse tempo, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, tudo o que vivemos, sabemos ou sentimos é parcial. O conhecimento pleno se dará quando o Salvador voltar. Contudo, o crescimento no amor tornará nossa compreensão cada vez maior até que chegue o tempo no reino de glória que o Senhor trará, em que conheceremos na mesma proporção que somos conhecidos. É uma questão de fé. A palavra nos diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, tudo o que conhecemos aqui é em parte, e se cremos, um dia conheceremos em todo e veremos a Deus face a face. Porquanto, aqui na terra, vemos através de um espelho. Aqui Paulo ele usa outra ilustração para mostrar aqui a imperfeição do nosso conhecimento, comparado com o que será no mundo futuro. É como a visão imperfeita de um objeto que temos ao olhar através de um meio obscuro e opaco, em comparação com a visão que temos quando a vemos cara a cara. Os espelhos dos antigos eram geralmente feitos de metal polido. Veja esse exemplo em Êxodo 38, versículo 8. Fez também a pia de cobre como sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam e ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Mas voltando aqui ao versículo de Coríntios 13, ele fala assim, portanto, é provável que se reflita as substâncias transparentes que os antigos possuíam e que usavam ocasionalmente em suas janelas, como placas finas de chifre, pedra transparente, etc., que era translúcido, transparente e que admitia ser em finas lâminas ou escamas, provavelmente o mesmo que mica. Mica é uma palavra que pensa ser derivada do latim micare, que significa brilho em referência à aparência brilhante deste metal. E nós temos na classificação das cores, possui cor alocromática devido à sua variedade de cores. Ela pode ser branca, preta, marrom, roxo, verde, ela tem uma variedade de cores. Antigamente na América do Sul eram colocadas também nas janelas das igrejas. Mas voltando ao tema, face a face. Como quando se olha para um objeto abertamente e não através de um meio obscuro e escuro. Significa que, portanto, claramente, sem obscuridade. No livro de Números 12, 8 fala, boca a boca falo com ele, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Já pensou um dia quando nós estivermos face a face com o nosso Deus?
Vou ler mais alguns versículos aqui. 2 Coríntios 3,18. Mas nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E em Romanos 1,20 também nos fala assim: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tenha desculpa ou argumento para quem quiser provar o contrário. Porque andamos pela fé e não pela vista. Nossa fé, portanto, atualmente vê Deus dessa forma, portanto, não vê o rosto dele, mas repousa satisfeito com a imagem no espelho. Mas quando tivermos deixado o mundo e ido para ele, então veremos perto diante dos nossos olhos, face a face. Portanto, devemos entender desta maneira que o conhecimento de Deus que agora temos de sua parte é realmente certo e verdadeiro, e não contém nada que seja confuso, perplexo ou sombrio, mas que seja mencionado comparativamente. Em parte, conhecemos, porque fica muito aquém daquela manifestação clara pela qual esperamos. Pois então veremos frente a frente, veremos face a face, pois temos na palavra uma revelação nua e aberta de Deus, e não há nada intrincado nela, mas para nos manter em suspense ou em dúvida, como imaginam muitos por aí. Mas quão pequena é a proporção que temos dessa visão que temos em nossos olhos. Por isso, é apenas em sentido comparativo que é denominado em parte. Porque sabemos que as coisas que vemos aqui, como diz Hebreus 8:5, são sombras, as quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Agora eu sei em parte, isto é, a medida do nosso conhecimento atual é imperfeita. Sabemos, de fato, que somos filhos de Deus, mas que ainda não aparece até que vejamos como Deus é, como Ele é. Então veremos a Deus não à sua imagem, mas em si mesmo, para que haja, de certo modo, uma mútua visão. Eu tenho mais referências aqui. Êxodo 33:11 nos fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Agora se imagine um dia se nós estivermos lá face a face, falando com o Senhor como se fala com um amigo. Tenho mais outra referência, Números 12:8 fala: com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. 2 Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em Tiago 1:23 nos fala: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Em Apocalipse 22:4 nos fala assim: eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Vivemos num mundo onde valores estão sendo invertidos, pessoas dando importâncias demais para o que é transitório, corrupção de conceitos criados por Deus, enfim, é uma época bem distante do que Deus colocou para nós em sua palavra. E quando se fala da verdade da palavra de Deus, muitos acham que é perseguição ou fanatismo religioso. Como cristãos, nosso papel é ir de encontro a Deus independentemente do curso do mundo. Precisamos nos desviar da cultura do mundo e viver os planos de Deus. Busque orientação na palavra, ame ao seu próximo, seja Deus o primeiro em sua vida sempre. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é perfeito, agradável a Ele. Você pode conferir em Romanos 12:2. Porque agora vemos como espelho em enigmas, mas então veremos face a face.
Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos também como somos conhecidos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança de que um dia o veremos face a face, de que um dia o conheceremos também como somos conhecidos. Hoje eu fico até aqui, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.